Bom, primeiramente, boa tarde. Hoje começa uma nova etapa em nossas vidas, principalmente na minha. Vou fazer uma apresentação em português, porque aqui estamos falando da União de Empresários Brasileiros del Paraguai. Quero primeiro fazer alguns agradecimentos. Agradeço a presença do secretário da Defesa de Consumidor e Usuário, SEDECO, senhor Juan Marcelo Estigarribia Lopes. Graças por sua presença. Quero agradecer a presença de Letícia Jiménez, que é a secretária general de SUACI. SUACI é o Sistema Unificado de Abertura e Cierre das Empresas, que está sobre o Ministério da Indústria. Mais tarde, eles vão comentar coisas bem interessantes aqui, que acredito que muitas pessoas não conhecem. Agradeço a presença do Sérgio Luiz Messias de Lima, nosso amigo da Receita Federal do Brasil. Fica lá na embaixada, sempre dando suporte, porque os brasileiros necessitam saber. Eu mesmo já me aconselhei muito com ele quando eu precisava ir de carro no Brasil. Agradeço o Hotel La Mission e algumas pessoas que me ajudaram a estar aqui hoje, que é a Evelyn, que está aqui presente. Agradeço a Alejandra, que é da nossa equipe, a Alessandra, que é da nossa equipe, minha esposa, a Lorena, que não está presente, infelizmente ela está com Covid e passou um momento bem delicado, está se recuperando, e agradecer duas pessoas que para mim têm sido muito importantes na minha vida e que não estão presentes, mas creio que devem estar assistindo a transmissão, que é o Rafael Neira e o Norton Neves, que tem me ajudado muito, que tem me apoiado e que tem acreditado nas coisas que eu pretendo fazer. Obrigado, Rafael, obrigado, Norton, e agradeço a presença da esposa do Norton, que está aqui presente, a Marina. Quero tentar em 5 minutos falar um pouco minha trajetória, porque eu acredito que algumas pessoas não conheçam. Eu sou paulistano, corintiano, não ia deixar de falar isso, Vim morar em Assunção há 4 anos atrás. Trouxe minha família para um lugar onde eu já estava vindo há 1 ano, viajando, indo e voltando, e eu vi grandes oportunidades e fui muito bem recebido. Gostei do ambiente de negócios, do ambiente de tratamento. O povo paraguaio é muito atencioso conosco, realmente me encantou. Alô, isso. E quando vim morar em Assunção, eu trouxe junto comigo, fui um dos fundadores do LID. Acabei me desligando do LID e fui cuidar da minha saúde, cuidar da minha vida, que eu estava precisando. Eu queria ir embora para os Estados Unidos. Chegamos a ter acordado com o LID, abrir um LID Califórnia, e mais uma vez a saúde veio e não me deixou ir embora, e aqui estou. Hoje agradeço a vida de estar aqui e já entendi que eu tenho uma missão importante para cumprir aqui. Eu gosto muito do Paraguai, gosto muito de Assunção,
tem muitos problemas e tem muitas coisas boas, como em todo lugar do mundo. Mas antes de me aprofundar nisso, o que nós estamos aqui para fazer, eu quero só perguntar ou comentar, porque aqui estamos falando da União dos Empresários, o que é ser empresário? Que não é uma coisa fácil. Algumas pessoas veem o empresário andando com o seu BMW, com o seu Porsche, com o seu iate, viajando de primeira classe. Acham que é só maravilha. E não é bem assim. Eu até busquei no dicionário e tem um pedaço que me chamou a atenção. Ser empresário é assumir a responsabilidade, tanto comercial como legal, perante a terceiros. Ou seja, o empresário assume todas as responsabilidades. Ele necessita conseguir capital, ele põe o capital na frente, não sabe se o negócio vai dar certo, às vezes você tem, principalmente na área de serviços, você tem 100 funcionários e não sabe o que está acontecendo, e está lá, chega no dia do pagamento, o caixa está furado e você tem que pagar. Então a vida é bem complicada do empresário. Tem que ter muita coragem, tem que acreditar muito no que você está fazendo, tem que acreditar muito que a coisa vai dar certo. Mas infelizmente nem sempre dá certo. Ou então você trabalhou a vida toda, tem alguns empresários aqui, e de repente chega uma Covid na sua vida. E tudo aquilo que você construiu em 10, 5, 20 anos, o que seja, porque nenhuma empresa começa a dar dinheiro antes de 2, 3 anos. Isso não existe. E aí, tudo aquilo que você construiu foi embora. Da noite para o dia. E você nem imaginava. E aí, para você reconstruir tudo aquilo, e eu falo por experiência, que eu estou, creio que mais uma vez, construindo coisas novas, às vezes você toma 7 anos, 8 anos para conseguir. Então, ser empresário, eu admiro muitos empresários, admiro muitos empreendedores, por ter essa capacidade, esse desprendimento de arriscar sem ter a certeza de que vai dar certo, e empregar as pessoas, dar o que comer, dar um emprego, dar dignidade, dar tudo que uma família necessita. Se temos 10 funcionários, nós somos responsáveis no mínimo por 40, 50 pessoas, porque é o esposo, é a esposa, são os filhos, e tudo na realidade, todos dependem de que você tome as decisões corretas, de que você não erre, e que ser humano que não erra, é impossível. Então eu tenho uma admiração muito grande, gosto de ser empresário. Eu não sou um empresário bem sucedido, eu falo que eu sou um empreendedor, mas eu já passei algumas experiências boas de levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair. Na minha família, eu não sei se quem é o mais louco sou eu ou minha esposa de ainda estar casada comigo, Enfim, e ser empresário em outro país é pior ainda, porque aí você não conhece 100% das leis, você não conhece a cultura do país,
Normalmente a gente vem querendo impor a nossa cultura e nos equivocamos, porque não funciona. Então, minha admiração para quem está fora do seu país de origem, para mim, é muito mais gratificante, na verdade, porque o desafio é maior. Tem o problema da língua. Eu, por exemplo, estou aqui há 4 anos e não consigo falar espanhol. Meus amigos paraguaios, eu tenho alguns que brigam comigo até hoje. Só que eu só convivo com brasileiro. É difícil. E vamos levando. Hoje eu dei graças a Deus que eu estou fazendo um evento em português. Porque senão estava morto. Né? E aí com isso veio a ideia de criar a União dos Empresários Brasileiros do Paraguai. Paraguai e Brasil são conectados. O Paraguai necessita do Brasil e o Brasil necessita do Paraguai. Por mais que algumas pessoas dentro do Brasil falam que o Brasil necessita do Paraguai também. Né? E eu percebi na época do LIDE, eu sempre acreditei que a união faz a força. E eu falava dentro do LIDE que os empresários paraguaios, que na época do LIDE era focado com os paraguaios, que os paraguaios deveriam se unir, criar essa força para aí sim conquistar o mundo. Mas eu não consegui passar essa mensagem. Não sei se foi falta de falar espanhol, problema cultural, não sei. Então eu decidi, comecei a falar com alguns amigos desta vontade que eu acreditava, e alguns começaram a me empurrar. Vai, você tem que fazer, você tem que fazer, tem que fazer. E eu não quero mais, não quero. Tá bom, decidimos fazer. E eu não era o presidente até então. E a pessoa que seria no final desistiu e acabou mais uma vez a vida me trazendo para um desafio desse, e eu entendi que eu deveria assumir. Pela experiência que eu já tenho de vida, pelo que eu fiz na época do LIDE, eu entendi que a minha fortaleza é este tipo de trabalho. E por mais que a gente não goste, nós temos que aceitar, entender e seguir em frente. A ideia da União dos Empresários é fazer um Paraguai diferente. O Paraguai hoje é minha casa, é a casa da minha família. Minha esposa não gosta de ouvir disso, mas eu falo, eu não tenho pretensões de voltar para o Brasil. Então, eu tenho que fazer algo por esse país. Eu tenho que ajudar esse país. Um país onde, de cada 10 paraguaios, só 2 têm conta em banco. E aí você vai abrir uma conta no banco e tem que fazer um depósito de 1 milhão de guaranis. Ou se for empresa em dólares, 5 mil dólares. E se você não deixa o dinheiro lá na conta, no promédio do mês, o banco te cobra uma taxa do seu dinheirinho. Coisa que nós brasileiros não estamos acostumados. Mas como eu disse, é cultural. Estamos em outro mundo. Temos que entender e compreender as regras. Estamos num país onde somos mais de 400 mil brasileiros. Para um país de 7 milhões de pessoas, representamos bastante. Aí eu pergunto para vocês, quanto o empresariado brasileiro representa no PIB paraguaio?
Ninguém sabe me responder. Eu sentei com o ministro, com algumas pessoas do governo, e ninguém soube me responder. E eu, pessoalmente, acredito que nós representamos no mínimo 30% do PIB. Minha opinião. Das empresas que estão no Paraguai, quantos tem como sócio brasileiro? Quantos executivos de empresas tem no Paraguai? Quantos trabalhadores? Muitos desses trabalhadores não têm registro na empresa. Porque aqui, registrar uma pessoa que trabalha na empresa não é uma coisa comum. É uma coisa que tem que mudar. Com isso eu pensei comigo e falei: bom, eu tive minha experiência no LEAD, não consegui fazer muita coisa do que eu queria, eu não trouxe as empresas que eu queria para cá, não consegui mudar um pouco a visão das pessoas. Eu tenho que fazer algo, e só existe uma maneira: é tocar a comunidade brasileira, onde eu consigo me expressar bem, onde eles me conhecem, onde eles confiam no meu trabalho. Nós temos que nos unir, criar uma força. O poder da união é muito forte para começar a fazer coisas diferentes. Para sentar com o governo, discutir no momentos de mudanças que nos afetam, apoiar o governo no momento desse que estamos passando por uma grande dificuldade. Eu penso que, minha opinião, não tem que bater, tem que ir lá e apoiar. Que posso te ajudar, governo? O que podemos fazer? Porque é fácil a gente ficar batendo, criticando. Mas quando a gente está sentado, eu falo até mesmo, como quando você é dono de empresa, o empregado gosta de ficar falando, né? Ah, ele está errado, porque fez isso, eu faria assim, assim, assim. Vai sentar lá na cadeira. É difícil tomar decisão, muito difícil. Então eu acredito que, unindo essa força, criando essa força brasileira dentro do Paraguai, que eu acredito que é uma força muito grande, nós vamos estar aptos sim a fazer a diferença. E eu estou convidando todos vocês e os que estão assistindo pelo Facebook a fazer a diferença. Nós não podemos ficar parados esperando as coisas acontecerem. O governo não vai dar solução nas coisas. É o setor privado que vai. E nós temos que nos mover, unir e nos mover. Algumas ações que eu acho que devemos fazer e faremos através da União dos Empresários Brasileiros do Paraguai. Primeiro, hoje estamos fazendo lançamento, vamos criar um diretório. Um dos fundadores é o Christian Jacob, que vai ser diretor de Comex, tem uma empresa transportadora, uma comercial. Estou conversando para ter um diretor jurídico, que é muito importante, o brasileiro ter o acesso a um advogado brasileiro que conheça as leis do Paraguai e também conheça do Brasil, porque quando você traz uma empresa para cá, ou você tem uma empresa no Brasil e uma aqui, está aqui o Sérgio para dizer, eu não sei se eu tenho que pagar imposto de renda no Brasil, eu não sei se tenho que pagar aqui, eu não sei se o que eu pago daqui deduz lá, eu não sei que eu tenho que dar minha saída. É muita informação. Quero também criar escritórios em Cidade do Leste, Pedro Juan e Salto de Guairá.
porque ali está a maior concentração dos brasileiros. Vamos criar um canal no YouTube. Aliás, já temos, né? Nós vamos ativar. Qual é a ideia do canal do YouTube? Nós vamos fazer entrevistas com os brasileiros que estão aqui, com o comércio, com a indústria, comentar um pouco da história deles para os brasileiros no Brasil. Vamos visitar algumas empresas paraguaias, como uma Mazei, que eu gosto muito. Saludos a Totti e Riquelme. Enfim, o canal do YouTube vai servir para mostrar para o Brasil o que tem no Paraguai. Porque todo mundo conhece o Paraguai como Cidade de Leste. E o Paraguai não é Cidade de Leste. Então o canal do YouTube foi criado para isso. Semana que vem eu já devo fazer a primeira entrevista e colocar no ar. E aí conto com a presença de todo mundo para espalhar isso dentro da web. Quero criar até me perguntaram como é que eu vou fazer isso. E eu não sei ainda. Um cadastro nacional dos empresários brasileiros no Paraguai. Hoje não tem um cadastro desse. Então, nós temos que criar. Como vou fazer? Eu ainda não sei. Trazer uma empresa do Brasil, ainda não sei. Mas vamos criar. E quem me conhece sabe que quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu faço. E isso é muito importante. Trazer financiamento. Hoje você vai no banco aqui no Paraguai, ou você quer vir do Brasil para cá, você chega no banco, estou montando uma indústria no Paraguai. Preciso de linha de crédito. Você tem imóvel no Paraguai? Não. Posso te dar meus maquinários? Não. Ou seja, não tem linha de crédito para o pessoal vir do Brasil para cá. Você tem um Itaú, que tem uma linha no Brasil, toma a sua linha para poder trazer para cá, e os bancos paraguaios não te dão acesso. Então eu já estou conversando com 3 fundos para que esses fundos financiem as empresas que queiram vir para cá. 100%. Não tenho que colocar nada. E na minha opinião, o grande ponto de trazer empresas para cá é a parte financeira. Não tem capital. Hoje todos estamos com problema de capital. Só que tem muito banco e muito fundo com muito dinheiro para emprestar. Então temos que abrir essas portas. Trazer para o Paraguai o desenvolvimento financeiro. Eu, há um mês atrás, aqui na minha casa, acessei o app do Nubank e em 1 minuto eu abri minha conta no Brasil. Não fui no banco, não assinei nada e em 1 minuto eu tinha uma conta bancária. Já podia transferir dinheiro, já podia receber dinheiro, tinha meu cartão de débito virtual e está aí a grande diferença. E que nós temos que trabalhar para conseguir implementar isso no Paraguai. Já tive algumas conversas com o Banco Central e o grande problema sempre é lavagem de dinheiro. Mas no Brasil também tem muito problema de lavagem de dinheiro. O Brasil, se eu não estou enganado, é o 1º ou 2º país no mundo de fraude de cartão de crédito. E mesmo assim, existem vários bancos digitais abrindo conta com essa facilidade. Então temos que trazer essa... Tem um amigo que trabalha numa processadora aqui, né? Carlos. Temos que trazer... Opa! Desculpa. Temos que trazer essas novidades para cá. Senão o país não vai desenvolver.
sentar com o governo num momento de mudança e dificuldade e ouvir as nossas ideias, as nossas necessidades. Nós, empresários, executivos brasileiros, temos as nossas necessidades, temos as nossas ideias. Temos que ter este voto, temos que ter esse espaço para ser consultado e que nos escutem. E principalmente, a União de Empresários Brasileiros do Paraguai vai trazer informação. Que aqui também informação falta muito. E hoje, eu trouxe, como mencionei, 2 pessoas que estão no governo, em 2 áreas diferentes, e quero começar a União dos Empresários hoje, arrancando com esses 2 temas, trazendo essa informação. Eu não sabia que tinha defesa do consumidor no Paraguai. Me apresentaram, eu fui bem recebido, o processo está andando e estou satisfeito. Toma seu tempo, como se toma no Brasil. É uma novidade que está, creio que 2013, implementada cá, e quase ninguém conhece, nem nós brasileiros e nem os paraguaios. Alguém aqui já ouviu falar de SEDECO? Creio que não, né? Saber o que é SEDECO, então, a sigla é quase impossível, né? Então eu trouxe o secretário para fazer uma propaganda, falar um pouco do que a SEDECO faz. E trouxe também a Letícia do SOACE, porque agora o Paraguai tem as EAS, Empresas de Ações Simplificadas, que você abre de graça. Ou seja, vamos acabar com aquela história também de o brasileiro vem aqui e cobrar $3.000 para abrir uma empresa, $3.000 para vender uma SA. Você está convidando um brasileiro para sair do seu país. Quer vender uma empresa aqui, $3.000. Depois você tem que pagar a maquila, $30.000. O brasileiro já começa a olhar diferente para o Paraguai. Então temos que vender direito o país. As EAS vieram, eu pessoalmente, eu gosto sempre de testar as coisas, abrimos a UEBP, em 3 dias estava aberto, tudo online. Quando terminou o processo, me chamaram no SET, fui lá, assinei o papel, e agora vou para a parte bancária. E não me custou nada. E fiz tudo online. Fantástico. Só que está começando. São 16 empresas só. Estão ainda no momento beta. Mas eu trouxe a Letícia aqui para contar um pouquinho também. Então, a UEBP vai ser informação para a comunidade brasileira e também para a comunidade paraguaia. Com isso, eu quero convidar o secretário da Defesa do Consumidor e do Usuário, senhor Juan Marcelo Estigarribia Lopes, para comentar um pouquinho, a hora em espanhol, por suposto, o que é a SEDECO, qual as ideias, qual o futuro e o que a ser para que o consumidor sepa de que existe uma defesa do consumidor. Eu, pessoalmente, creio que tudo vai se mudar a partir do momento que o consumidor passe a reclamar os seus direitos.
Então teremos que ter produtos melhores e teremos que ter serviços melhores. Secretário, por favor. Agora é com você. Boa tarde. Eu vou tentar falar portunhol para ser um pouco mais ameno. Eu sou secretário de Defesa do Consumidor aqui no Paraguai. Nossa secretaria é mais bem conhecida como SEDECO. Data do ano 2013. Eu estou a cargo da secretaria do ano 2018. Desde essa data, estamos trabalhamos a fim de regular as relações entre consumidores, que somos todos nós. Hoje aqui temos algo em comum, todos somos consumidores. Entonces, nos encargamos de trabajar en las relaciones entre fornecedores y consumidores, a fin de hallar un equilibrio entre las partes. La SEDECO también tiene un sistema parecido a PROCON. Tenemos el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor. Hoy día tenemos adherido 44 municipios aquí en Paraguay de 254 distritos. Falta mucho todavía por hacer, pero tratamos de llegar a más puntos del país. Hoy día la Secretaría tem uma sede aqui no Assunção e recebemos as reclamações de todos os consumidores. Fazemos e procuramos a justa compensação com relação às pretensões e hacemos prevalecer os direitos dos consumidores. É um papel muito importante, porque por lo que estaba hablando el señor Rodrigo. Por ejemplo, los brasileros aquí en Paraguay, vocês son consumidores vulnerables, porque você no conoce de legislación, no conoce de las prácticas. Entonces, la Secretaría está para garantir esos derechos. Por eso es que hoy agradezco la invitación del señor Rodrigo por el convite, agradezco la oportunidad de falar com vocês, e entre coisas que fazemos e trabalhamos a fim de garantir os direitos do consumidor, o ano 2020 hemos recuperado, não é muito, pero para uma secretaria muito pequena é muito importante, mais de $215,000 a favor de consumidores que usaram los servicios de la Secretaría. Entonces, muy importante para nosotros, para nosotros, ese producto que conseguimos en beneficio de consumidores. También actuamos de oficio, por instancia propia, las intervenciones en el mercado. También regulamos las prácticas comerciales. Hoy la SEDECO está dentro de un grupo de Mercosul, que es el Comité Técnico número 7 de Defensa al Consumidor. Estamos trabajando con SENACOM, estamos trabajando también con la Dirección Nacional de Protección al Consumidor de Argentina y la Dirección de Defensa al Consumidor del Uruguay. Y Paraguay está a cargo de un manual de buenas prácticas comerciales. Ese manual de buenas prácticas comerciales lo que busca es ser preventivo y que no ocurran
los abusos por parte de fornecedores. Y eso es lo que nosotros también queremos ofrecerle a ustedes, porque eso es de una adhesión voluntaria, para que utilicen también en sus empresas. Entonces, construimos un mercado preventivo y nos evitamos los problemas. Eso es muy importante para todos, para empresario, para consumidor, y todos vamos a ser felices. Otra cosa muy importante también es, hoy día, la SEDECO, en el contexto de pandemia que nos afectó a todos, también trabajamos por mejorar las prácticas comerciales. Nosotros no tenemos la filosofía de el garrote, del palo, palo, porque la empresa no tiene que aprender por la multa. La empresa tiene que aprender porque conoce a legislación paraguaya. Ese es el camino, esa es la rúa, el camino para llegar a un justo equilibrio en el mercado. Y también para mí es muy importante estar hoy aquí, porque ustedes no son extranjeros, ustedes son nuestros hermanos, Vocês, con la radicación acá en el Paraguay, vayan a tener filhos paraguayos. A lo mejor van a ser bobos de paraguayos. Entonces, para nosotros es importante también eso de proteger sus derechos. Y por sobre todo, dentro del Mercosur, estamos tratando de alinear todas las legislaciones a fin de que en materia de defensa del consumidor haya una armonía muy importante. Así que, desde ya, muy feliz de estar aquí, muy obrigado pela invitación y muy buen provecho para todos y que tengan una excelente jornada. Secretario, muchas gracias. Tenemos que hacer mucho más por la SEDECO, hacer com que essas informações lleguen em todas as pessoas do Paraguai. E acá, na frente de todos, vou fazer um compromisso com você de ajudar nesta informações, ligar a todos, e também comento em português que este senhor faz um grande trabalho, porque ele tem um pressuposto muito restrito, e nós temos que ajudar, e nós vamos ajudar. Muitas graças, secretário, muitas graças. Continuando as novidades informativas que a UEBP, hoje no dia de lançamento, já está trazendo, eu quero convidar a secretária-geral del SUACE, senhora Letícia Jiménez, para comentar um pouco sobre as EAS e hasta mesmo sobre o SUACE. Muitas pessoas não sepam o que é SUACE. Por favor, Letícia. Gracias. Muy buenas tardes ya para algunos, ¿verdad? Yo soy Letícia Jiménez. Voy a tratar de hablar lo más pausado para que me puedan comprender muy bien. Estoy como secretaria general del SUACE. El SUACE es el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. Fue creado por ley justamente pensando también en el empresario, en el inversor, para que en un solo lugar pueda tramitar y simplificar, simplificar la apertura y formalización de las empresas. En nuestra oficina
están todas las instituciones que se encuentran implicados al momento de la apertura de una empresa, llámese registros públicos, está el Ministerio del Trabajo, el Instituto de Previsión Social, está el Poder Judicial también, todas las instituciones que forman parte del proceso de apertura de empresas se encuentran en nuestra institución para justamente agilizar. En el caso muy importante también les brinda un servicio al inversor extranjero. Funciona como el canal verde para el inversionista extranjero. Forma parte del SUACE la Dirección General de Migraciones. Aparte de eso, tenemos un convenio en el cual el inversionista extranjero puede tramitar en un plazo de 15 días hábiles ya su radicación permanente, previo a unos requisitos que son algunos documentos de origen y documentos que lo tramitan acá. Eso es un servicio muy importante y me gustaría promocionarlo con ustedes y aprovechar, pedirles a ustedes también que promocionen, porque es muy importante. En un solo lugar el inversionista extranjero ya lo puede realizar ese trámite de radicación permanente, que es el paso 1 para aperturar una empresa dentro de nuestro país. Contamos con ese servicio también, Rodrigo, no sé si vos tenías conocimiento que en 15 días ya el inversor extranjero, sí. Entonces es muy importante que conozcan las bondades y se ahorra muchísimo tiempo. Bueno, a lo que vamos también, se hace la apertura de distintas sociedades de empresas jurídicas, las conocidas, las que están en vigencia hace muchísimo tiempo, las sociedades anónimas, las SA y la SRL, que tiene un trámite, sería como lo dicen ahora, una modalidad híbrida, presencial y virtual también, eso con la apertura de ese tipo de sociedades. Pero ahora esto es totalmente nuevo, se creó a través de la ley 6.480, que es del año 2020, por eso es nuevita la ley, esta nueva figura societaria. Se creó la EAS, que sería Empresas por Acciones Simplificadas. Es la primera vez que nuestro país implementa este tipo de, no lo diría trámite, lo diría, es algo muy bueno, es muy práctico y muy útil para todos, para nuestros ciudadanos que estén interesados en abrir una empresa, porque es totalmente online. Ustedes lo pueden hacer a través de la web sin salir de sus casas, y tenemos un plazo de 72 horas en el cual ya pueden constituir una empresa en el país. Y también es muy importante también el costo cero de ese trámite. Eso es algo muy novedoso, muy bueno, muy productivo. Ya estaremos haciendo el lanzamiento oficial. Ahora mismo estamos en la etapa beta. Tenemos unas 26 empresas ya nuevas creadas a través de la EAS. La empresa del señor, o sea, justamente la UEPB es la empresa número 15 en abrirse a través de esa nueva figura societaria en este periodo de prueba. Les quería comentar algunas ventajas. Acá tengo un poco un copiativo para comentarles, ¿verdad? Esto es algo por primera vez único que estamos realizando en el país. Es un trabajo de un equipo fenomenal, lograr la interconexión en línea con la SED, con Hacienda, con todas las instituciones involucradas dentro del proceso de apertura. Es algo sumamente bueno para nuestro país. El plazo en 72 horas, como ya les dije, ese es el plazo. Anteriormente, hacer la apertura de una empresa, llámese una SA o una SRL, te lleva 30 a 35 días. En cambio, con esta nueva figura, ustedes lo hacen en 72 horas. Les voy a hablar de algunas de las características principales de esta nueva figura societaria que les va a interesar. No existe un capital mínimo para la apertura de esta empresa. Tampoco hay una escritura pública. ¿Qué significa? Que al momento de solicitar a través de la web, ustedes al completar los campos obligatorios que le van pidiendo, ¿verdad? Y también adjuntar los documentos de identidad, este estatuto pro forma
va creando ya el sistema y esto reemplaza a lo que sería una escritura pública. Entonces, ahí no hay necesidad de contar con un escribano público, sino el sistema mismo ya les va generando ese nuevo estatuto pro forma, ¿verdad? Que suple a lo que sería una escritura pública. Eso es un avance súper, como les diría, es algo que por primera vez se está implementando y que les ahorra muchísimo tiempo y dinero, porque creo que la mayoría, como ustedes saben, lo que en algún momento pudieron constituir una empresa acá, eso es lo que lleva más tiempo y también gastos, ¿verdad? No hace falta la publicación de edictos con una EAS. La responsabilidad de la persona queda limitada al capital de la empresa, la responsabilidad de la persona física. Y también una de las características principales de la EAS, que lo pueden constituir a partir de un socio. Comparando con las demás figuras societarias, es a partir de 2 socios, pero con la EAS, con un socio ya pueden abrir su EAS. Sí, lo que les requiere por un requerimiento de nuestra Abogacía del Tesoro es que al haber un socio, declare un representante suplente. También tenemos una de las características es que la venta de empresa se puede realizar sin necesidad de liquidarla. Esto hablamos. Ya les había mencionado, el costo para constituir la empresa es de 0 guaraníes y la forma de registro es totalmente online. Algunos de los beneficios y ventajas que tendríamos es, como les dije, es totalmente electrónico. Uno no va a ir a una oficina pública, a otra oficina para ir viendo los trámites de apertura de empresa ya desde la comodidad de sus hogares. Es en 72 horas y no precisa un capital mínimo, eso ya les había mencionado, que lo puede formar una sola persona. Los integrantes responden hasta el límite de sus aportes comprometidos. Deben emitir solamente acciones nominales. Brinda alianzas estratégicas y beneficios puntuales a los emprendedores. Ahora tenemos una alianza con Bancar, por ejemplo. Una vez que ustedes ya abren su EAS, ya pueden acceder a los beneficios de forma inmediata con Bancar. Y su gobernanza digital y se puede dar por medios digitales. No necesita escritura pública y se puede vender el 100% de las acciones sin necesidad de liquidar las empresas. Eso sí, simplifica el proceso de apertura y de registro, pero siempre se cumple con todas las demás responsabilidades como las figuras societarias de acuerdo al rubro que van a abrir, ¿verdad? Siempre los impuestos ante la SED no les exime de ninguna responsabilidad. Es la ventaja de la simplificación de la apertura de la empresa. Ya estamos, como es tan reciente, estamos buscando ampliar mucho más la cobertura de EAS ya para ver con las municipalidades, con los municipios, si a través de nuestra plataforma ya pueden obtener su patente, pero eso ya es en un futuro. Mientras tanto, estamos implementando ya el registro de la EAS y acá el señor Rodrigo es uno de nuestros conejillos de India, pero su experiencia yo creo que fue bastante satisfactoria y la nuestra también, porque para nosotros como ciudadanos, como paraguayos, es un gran avance y estamos orgullosos de poder facilitar y brindar este servicio a todos. En el caso de extranjeros, como les dije, nosotros brindamos ese servicio de radicación permanente en tiempo abreviado, porque los mismos requerimientos de las personas jurídicas, de las sociedades jurídicas, es también para la EAS. En el caso de extranjeros requieren, si van a ser representante legal de la empresa, requieren de la radicación permanente. Como les dije, tenemos 24 EAS constituidas y de las cuales 8 son de brasileros. Eso es algo que les quería informar también. Y nada más, cualquier cosa, tenemos nuestra página de la EAS donde pueden conseguir toda la información y también el formulario para que nos podamos comunicar con ustedes.
o mismo le pueden preguntar también al señor Rodrigo su experiencia, el trámite que él pudo hacer. Y nada, ya las órdenes, y espero que puedan inscribirse en este nuevo emprendimiento, en esta nueva figura societaria. Muchas gracias. Muitas graças, Letícia. Eu sou testemunha de que a coisa funciona bem. E uma coisa que eu gosto muito aqui de Assunção, no Paraguai, é que os funcionários públicos realmente sempre estão disponíveis a ajudar. Essa é uma grande diferença que a gente tem comparado com o Brasil. Não fique bravo comigo, hein, Sérgio? Por favor. Bom, estas foram lá as duas novidades que eu queria apresentar para vocês. Como eu disse, eu gosto de passar um pouco da minha experiência. E para finalizar hoje, eu gostaria de falar que eu não acredito no impossível. Eu falo que na vida só tem uma coisa que nós não conseguimos, que é não morrer. Todos sabemos que vamos morrer. No resto, tudo podemos. As pessoas que estão mais a meu lado, Marina, Suzy, Tamara, Carlos, minha esposa, Alejandra, Omar, Nando, todos esses conhecem minha vida. Todos esses souberam os desafios que eu tive e estou tendo que superar para estar aqui, mais uma vez, começando uma nova etapa da vida, em plena pandemia. Então eu não acredito que não tem como se superar. Eu não acredito nessa história, não vou montar um negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu não acredito que nada seja impossível de superar. E eu acho que esse é a mensagem que eu quero deixar aqui um pouco hoje. É que nós podemos tudo na vida. Nós podemos ser o que quisermos. Nós podemos mudar o que quisermos. E eu estou aqui convidando hoje vocês e vocês que estão me assistindo na nossa transmissão a mudar um país. A parar de falar: ah, não vou porque não funciona, vou perder meu tempo. Uma coisa que escutamos muito aqui: o Paraguai é assim. Eu não aceito isso. Eu quero viver num país melhor. Eu quero viver num lugar melhor. Como eu falei, eu sou de São Paulo. Eu posso sair com meu carro na rua, que eu sei que eu não vou ser assaltado no farol. Eu não preciso ter um carro blindado. Eu posso criar meus filhos tranquilamente aqui. Eu estou muito agradecido à vida de estar aqui, porque se eu estivesse em São Paulo, eu estaria dentro de um apartamento fechado, com muito mais medo do que hoje eu estou. Então eu gosto realmente de verdade desse país. E eu quero convidar vocês para melhorar esse país, que tem muito para melhorar. E só existe uma maneira: nós acreditarmos que podemos mudar e união. Nos unirmos. Porque sozinho eu não consigo. Sozinho ninguém consegue. Mas com a união
conseguimos. Eu estou disponível para brigar, lutar, apanhar por todos vocês aqui, para conseguir melhorar esse país. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu convido todos a participar desse novo movimento. Convido a se filiar ao UEBT. São somente $900 anuais. E, para encerrar, eu falo o seguinte: o que eu posso ajudar? Por favor, demandem, me chamem, pede, eu vou buscar. E quem me conhece sabe, eu nem sei se vou falar a palavra certa, Daniel que está aqui há muito tempo, eu sou um pelotudo maior. Eu dou a cara a tapa, eu brigo, eu luto. Não importa quem seja, não importa o que eu tenho que fazer. Eu vou lá e faço. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Preciso da ajuda de toda a comunidade brasileira do Paraguai para mudar pelo menos um pedacinho desse país. Eu falo que eu não vim para a Terra viver, estamos aqui de passagem e ir embora sem deixar uma plantinha para seguir em frente. Mudar o mundo, mudar as coisas, realmente é quase impossível. Mas se nós não começarmos, nunca vai mudar. E é muito mais fácil para nós falar, vai dar nada, não vai acontecer, não, do que levantar a bandeira e começar a brigar, a lutar para as coisas mudarem. E como disse nosso secretário Juan Marcelo, quem sabe vamos ter até nossos netos, né, no Paraguai. Agradeço muito a presença de vocês, principalmente nessa fase de Covid. Estou muito grato aos que vieram. Eu acho que foi um bom começo. Declaro oficialmente lançado a União dos... Vamos falar em espanhol, né? União de Empresários Brasileiros del Paraguai. Que possamos fazer a diferença no país que nós vivemos, no país que nos recebeu de braços abertos. Desfrutem do almoço, final do almoço, tomem um vinho, relaxem e vamos em frente. Uma boa tarde.